Bom, vamos nós continuar aí estudando números complexos de geometria, olhando agora a parte de triângulos. Bem, então a gente vai já considerar a lousa escrita aqui para dar uma certa agilidade, né, no tempo. Então, um triângulo, a gente parte que são três números complexos não alinhados. Três pontos no plano, né, que não estão na mesma reta, claro. Primeira observação, dado um triângulo qualquer no plano complexo, digamos que ele tenha vértices A, B e C, então é possível localizar o seu circuncentro, né? O encontro de suas mediatrizes, de duas mediatrizes. Então, por exemplo, eu pego a mediatriz do segmento AB, traço ela, são pontos que equidistam de A e de B. Pego a mediatriz do segmento AC, são pontos que equidistam dos pontos A e C. Então, este ponto que eu encontro dessas duas equidista ao mesmo tempo de A e B e A e C, portanto, de B e C. Logo, esses três pontos A, B, C distam a mesma coisa do ponto O, que diz que eles estão no mesmo círculo de centro O, que é o círculo circunscrito. Então, e eu posso, então, na verdade, agora, né, depois que eu pensei no triângulo e localizei seu circuncentro, fixar um sistema de coordenadas cuja origem coincida com o ponto O. Então, a origem do sistema de coordenadas, se num sistema de coordenadas a gente escolhe o circuncentro como origem, todos os triângulos podem ser estudados supondo que seus vértices estão num círculo centrado na origem. Muito bem, depois a gente vai ser útil para a hora que a gente daqui a pouco. Por enquanto, vamos pensar no baricentro, que é um dos pontos notáveis do triângulo, que é o encontro de suas medianas. Olha só, pensa então no triângulo ABC. ABC estão desenhados aqui, com pontos médios M e NP, respectivamente. E esses pontos médios, né, a gente já conhece geometria vetorial aí suficiente, então você sabe que o ponto médio de um segmento é a média aritmética das coordenadas dos pontos dos extremos do segmento. Então, como isso se aplica também para números complexos, né, pensados como vetores, a gente tem que os pontos médios, né, M é igual a mais B sobre 2, N, B mais C sobre 2 e P, A mais C sobre 2. A gente sabe localizar e sabe fazer. Dados os vértices ABC, a gente sabe encontrar as coordenadas dos pontos médios M, N, P. Aí eu pego o ponto D, que é o ponto que completa, né? A, C, D, B é um paralelogramo, ou simplesmente definido pelo fato de que AD, vetorialmente, é igual a AB mais AC. Então, AB mais AC, a soma dos lados do triângulo, entre aspas, né? Lados orientados, né? Com sentido. Esse paralelogramo, como todos, suas diagonais se encontram ao meio, ou seja, o ponto N é o ponto de encontro das duas diagonais. Então, em particular, o vetor AN é metade do vetor AD. Olha só, eu escrevi aqui, né, o AN é metade do vetor AD. Eu transcrevi o desenho aqui para a gente ir acompanhando. O vetor AD, ele é AB mais BC, né, a soma dos lados do triângulo pensados vetorialmente. E por sua vez, olha, metade de AB, do vetor AB, é o AM, né? É o vetor que liga o ponto A até o ponto médio do lado AB. Então, metade de AB é AM, metade do AC é AP. Agora, vamos considerar o ponto G. Então, veja, AN igual a AM mais AP. Então, vamos considerar o ponto G agora, que é dado por A mais B mais C sobre 3. Nós vamos mostrar que esse ponto é o baricentro do triângulo. Nós vamos mostrar que esse ponto é o ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. Isso faz sentido porque você está pegando uma espécie de média geométrica, média aritmética aqui das coordenadas dos vértices do triângulo, né, que faz sentido com a interpretação de G como o baricentro, né, do triângulo, se o plano for, a densidade do plano for constante, né, igualmente distribuída lá. Bom, vamos mostrar então que o ponto G, definido por ser A mais B mais C sobre 3, é o baricentro de ABC. Então, olha só, para isso a gente pensa vetorialmente. Escreve o vetor AG, que é esse vetor que eu desenhei aqui amarelo. Então, recuperei de novo o desenho do triângulo ABC aqui. Como ponto final menos ponto inicial, né? G menos A. G a gente definiu como sendo A mais B mais C sobre 3. Então, o vetor AG tem coordenadas A mais B mais C sobre 3, que é o seu ponto final, menos A, que é o seu ponto inicial. Isso dá
né? Aqui você tem A sobre 3 e aqui você tem um A inteiro, então sobram menos 2A sobre 3, fica B mais C menos 2A sobre 3. E como a gente sabe que N é o ponto médio do lado BC, a gente sabe que suas coordenadas são B mais C sobre 2. Então eu faço aparecer aqui o N, né? Multiplicando e dividindo por 2. Então o AG ele é 2N menos 2A sobre 3. Aí eu coloco 2 em evidência, em cima fica 2N menos A sobre 3. Ora, N menos A é o vetor que começa em A e termina em N, né? Ponto final menos ponto inicial. Então, a conclusão é que o AG é 2/3 de AN, o que significa que esses vetores AG e AN são múltiplos, ou seja, os pontos AG e N estão alinhados. Então, enquanto o AN mede 3, o AG mede 2. Então, o que mostra que os pontos AG e N estão alinhados, em particular que o ponto G, que a gente definiu como A mais B mais C sobre 3, pertence à mediana AN, e que ainda por cima divide o segmento AN, divide a mediana numa razão de 2 para 1, ou seja, de A até G mede 2 vezes a medida de G até N. O mesmo raciocínio vale para os outros vértices, né? Significa que G está nas 3 medianas e que a conclusão então é que as 3 medianas se encontram num ponto, aquele lá, que é o G, que é o A mais B mais C sobre 3, que é o baricentro, que divide cada uma delas na razão de 2 para 1. Então, um resultado que a gente conhece, que a gente aplica e que agora a gente viu demonstrado vetorialmente. O ortocentro. Então, vamos lá agora fixar um sistema de coordenadas no centro do triângulo, no circuncentro do triângulo. Então, a gente parte de um triângulo ABC, no conjunto dos números complexos, no plano complexo, e como já vimos, a gente pode fixar a origem do conjunto dos números complexos, né, o sistema de coordenadas, de maneira que seja o circuncentro do triângulo ABC. E agora eu defino H como A mais B mais C, a soma simples dos vértices, desde que o centro do sistema de coordenadas seja o circuncentro do triângulo ABC. Então, aqui esse desenho, veja, qual que é a ideia aqui. Então, eu vou falar tudo, depois está tudo escrito aqui embaixo. A gente parte do triângulo ABC. Esse triângulo, então, a gente localiza o circuncentro desse triângulo ABC e coloca a origem do sistema de coordenadas aqui. Então, O é o circuncentro do triângulo ABC. Como o sistema de coordenadas tem origem aqui, todos os vetores, né, todos os vetores, todos os pontos, né, todos os vetores têm coordenadas seu ponto final quando ele começa em O. Então, onde está o H? O H é o A mais B mais C. Então, eu localizei o H aqui, que é o A mais B mais C. Em algum lugar ele está. Olha só, quando eu falo que H é A mais B mais C, eu posso também falar que H menos C é A mais B, né? Passando o C para cá, dividindo. H menos C, se eu pensar vetorialmente, ponto final menos ponto inicial, é o vetor CH, né? Que começa em C e termina em H, que eu desenhei aqui de preto, então dando CAH. E A mais B é o vetor OA mais o vetor OB. Então, eu escrevi esse ponto D aqui, né, que é completar o paralelogramo. Então, a regra do paralelogramo, AB mais OB é a diagonal OD do paralelogramo quando eu completo. Então, eu traço paralela por aqui, traço paralela por B e obtenho o ponto D. Essa equação, nessa igualdade aqui, diz que esse vetor OD é o próprio H menos C. Então, por isso que eu desenhei o H menos C aqui também. Acontece que o paralelogramo OADB é um losango, porque OA e OB são raios da circunferência circunscrita. Então, eles medem a mesma coisa. Então, esse paralelogramo tem seus 4 lados iguais. Quando um paralelogramo é um losango, as diagonais não só se cruzam no meio, mas também se encontram perpendicularmente. Então, esse ponto aqui, que é o ponto de encontro do vetor OD com o vetor lado AB, é um ponto de interseção perpendicular, ortogonal. O que significa, já que o CH está aqui, né, e esse vetor também é CH, que se eu prolongar o vetor CH até ele encontrar o lado AB, ele vai interceptar aqui perpendicularmente. Ora, mas isso significa que H, então, está na altura do triângulo ABC relativo ao vértice C, porque
o que aconteceu foi que essa linha CI é perpendicular à linha ao lado AB. Portanto, CI é a altura e como H está nessa linha, significa que H está na altura relativa ao vértice C. Se eu repetir o argumento para os vértices A e B, H vai estar na altura relativa ao vértice A e também vai estar na altura relativa ao vértice B. Portanto, as três alturas se interceptam naquele ponto H. Portanto, aquele ponto H é o ortocentro do meu triângulo. Então, tudo isso que eu escrevi, tudo isso que eu falei está escrito aqui. O mesmo raciocínio vai para os outros dois vértices. Portanto, as três alturas se encontram em H. Essa maneira de interpretar e de definir o baricentro e o de achar coordenadas, né, a partir de você colocar o circuncentro como origem e dar coordenadas para o baricentro e para o ortocentro, a gente definiu o baricentro como... Então, supondo que o circuncentro é a origem, a gente definiu o baricentro como A mais B mais C sobre 3 e o ortocentro como A mais B mais C. Isso significa que, em termos vetoriais, né, o segmento que liga O até H é 3 vezes o segmento que liga O até G. Né? Esse aqui é o ponto final do vetor OG. Esse aqui é o ponto final do vetor OH. Então, isso significa, primeiro, que os três pontos OG e H estão alinhados. Né? OH é um múltiplo de OG, paralelo a OG. E que G está entre O e H e que ainda o segmento G divide o segmento H numa razão de 1 para 2. Né? Olha só. Você tem aqui, se você tem o OH igual a 3 OG. Então, se esse aqui vale 3 este valor, o que sobra para este aqui é 2. Então, uma razão de 1 para 2. Aqui eu fiz um desenho. Só, vou apagar isso aqui para não ficar carregado que eu acabei de fazer lá. Esse desenho, né? Então, você parte do triângulo ABC, localiza seu ortocentro, coloca o centro do sistema de coordenadas com origem aqui. Aí depois localiza o seu baricentro através do encontro de suas medianas, CP, AM e BN. E depois localiza o ortocentro através do encontro de suas mediatrizes, AI, PJ e CK. Então se localiza o ortocentro H e conclui que OG e OH são múltiplos e ainda por cima OH é igual a 3 OG. Né? Essa reta chama reta de Euler, esses três pontos estão alinhados, não é um resultado imediato, né? Em geral, esse resultado a gente não traz do ensino médio. E ele está destacado aí, dado um triângulo qualquer, seu circuncentro O, seu baricentro G e seu ortocentro H estão alinhados e GH é igual a 3, a medida de GH é igual a 3 vezes a medida de OG. Então, vamos agora pensar um pouquinho na área de um triângulo. Então, vamos primeiro considerar o caso de um triângulo onde um dos vértices está na origem. Então, ele tem aí os vértices O, V e W. Certo? Tem os vértices O, V e W. Aqui, a gente está colocando, né, coordenadas para o ponto V, para o número complexo V, escrevendo A mais IB. Para o número complexo W, escrevendo C mais ID. Então, vamos chamar a área do triângulo OVW, que eu achurei aqui, de A, esse A parecido com números, né, com aquela notação dos números reais e tal, de OVW. Então, vamos ver, olha só. Primeiro eu vou escrever aqui o produto escalar de V por W. Tá? Então, o produto escalar de V por W, por um lado, ele é módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles. Então, estou pensando vetorialmente aqui, no vetor V, vetor W, e o ângulo entre eles é o θ. E a gente já viu que esse produto escalar é a parte real do produto V por W barra. Isso aí na última videoaula lá que a gente falou sobre paralelismo e perpendicularidade de números complexos. Quando a gente faz o produto VW barra, a parte real dele é o produto escalar dos vetores V e W, considerados como vetores de R2. Bom, aí eu elevo esta equação ao quadrado. Fica esta aqui, né? V, módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Por um lado, né,
eu estou calculando, então, esse módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Eu troco o cosseno ao quadrado por 1 menos seno de θ, usando a relação fundamental. E aqui eu distribuo. Fica módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, menos módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Acontece que, se você olha para o triângulo de lados de vértices O, V e W, a gente pode calcular a área dele como metade da base, que mede módulo de V aqui, vezes a altura. A altura é W seno de θ, porque a altura H amarela aqui é W seno de θ, porque se considerar esse triângulo retângulo com essa hipotenusa que tem módulo de W. Então, você tem a fórmula da área a partir de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, eu vou comparar com essa parte aqui. E também, veja, módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, é módulo de V W barra A ao quadrado. Vou usar o produto que eu conheço lá, que a parte real é o produto escalar, porque módulo de W barra é igual ao módulo de W. Então, eu elevo ao quadrado aqui, módulo de V W barra ao quadrado, fica módulo de V, módulo de W barra ao quadrado, mas são iguais. Então, veja só. O módulo de VW barra ao quadrado, ele é, que a gente escreveu aqui, olha só. Módulo de VW barra ao quadrado, tá aqui. Ele é... olha só. Não, módulo de VW barra ao quadrado tá aqui. Então, módulo de VW... Ele é o produto escalar de V por W ao quadrado, que está escrito aqui, né? Que é o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, tudo ao quadrado. Mais V quadrado, módulo de V quadrado, módulo de W ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Menos passa para lá, mais. Mas isso aqui comparado com, veja, como a área é meio de módulo de V, módulo de W, seno de θ, a área ao quadrado é 1/4 de módulo ao quadrado de V, módulo ao quadrado de W, seno ao quadrado de θ. Então, esse número, né, módulo de V ao quadrado, módulo de W ao quadrado, seno ao quadrado de θ, ele é 4 vezes a área ao quadrado. Então, usando esta equação aqui, eu chego nesta equação aqui, que é módulo de VW barra ao quadrado igual a produto escalar de V por W ao quadrado, mais 4 vezes a área ao quadrado do triângulo OVW. Acontece que a gente já viu, né? Olha para o produto VW barra. Isso aqui é a parte real dele, mais a parte imaginária dele. E a parte real dele é o produto escalar de V por W. Né? Então, quando eu pego o módulo ao quadrado de um número complexo, é a soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, comparando com esta equação aqui, veja, a parte tem o módulo de um número complexo ao quadrado. Aqui está escrito o módulo da parte real, ao quadrado da parte real. O que sobra é que 4a quadrado 4 área ao quadrado do triângulo OVW é o quadrado da parte imaginária deste número complexo, que é VW barra. Então, a gente tira a raiz quadrada, a área é um número positivo, a parte imaginária não necessariamente, então a gente põe um módulo, né? Tira a raiz quadrada dessa equação aqui, colocando o módulo para a parte imaginária de VW barra, fica a área do triângulo OVW, metade da parte imaginária de VW barra. Ó, isso aqui já é uma ótima fórmula. A gente sabe, a gente já viu naquela aula de paralelismo e perpendicularidade, que a parte imaginária de VW barra é menos o determinante da matriz ABCD, colocada como, ou seja, da matriz cujos vetores são V e W, como colunas, cujas colunas são os vetores V e W. Então, fica meio de AD menos BC. Você tem uma fórmula explícita que já tinha até aqui, né? Para a área de um triângulo com vértices origem e dois números complexos V e W. É metade da parte do módulo da parte imaginária de V por W barra. Agora, vamos tentar generalizar isso para um triângulo que não tenha, não necessariamente tenha um vértice à origem. Né? Então, vamos pegar... Para isso, a primeira coisa que a gente olha é fazer esse raciocínio aqui de novo. Ó. Pega o número complexo VW barra, chama ele de alfa mais beta i.
O número complexo WV barra, que é o conjugado de VW barra, né? Fica W conjugado conjugado é W, V conjugado é V barra, é alfa menos beta I, né? Então, troca o sinal da parte imaginária. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar, subtrair de VW barra o WV barra. Então, é pegar o alfa mais beta I, que é o VW barra, e tirar alfa menos beta I. Ora, quando eu faço isso, eu cancelo o alfa e sobro 2 vezes beta vezes I. Então, dá 2I vezes a parte imaginária do produto VW barra. Ótimo. Então, agora eu vou isolar a parte imaginária do produto VW barra, que vai ficar VW barra menos WV barra dividido por 2I. 1 sobre 2I, né? Esse 2I está aqui, eu passo para lá dividindo. E isso aqui é menos I sobre 2, VW barra menos W barra V, porque 1 sobre I é menos I. Isso aqui não é difícil de compreender. Então, olha só, como eu tinha a área do triângulo OVW, metade da área do módulo da parte imaginária de VW barra, né? Comparando com isso daqui, ó, VW barra menos W barra V, eu posso escrever isso como determinante, né, de uma matriz de números complexos, 2 por 2, onde a primeira coluna são as entradas, são os números complexos V e W, a segunda coluna são os números complexos V conjugado, W conjugado, dividido por 4, certo? Porque tinha metade aqui, a parte imaginária é I sobre 2, módulo de I é 1, módulo de menos 2 é 2. Então, fica a área igual a 1/4, depende do determinante da matriz que eu coloco V e W na primeira coluna, V barra e W barra na segunda coluna. Observem que esse determinante que está aqui, ó, da matriz 2 por 2, VW, V barra, W barra, é a mesma coisa que o determinante da matriz 3 por 3, 0VW, 0V barra, W barra, 1, 1, 1. E aqui a gente, de uma certa maneira, introduz o 0 e o 0 barra como terceiro ponto, né, terceiro vértice do triângulo. Essa passagem se justifica por causa disso, tá? Olha só qual que é o raciocínio aqui, ó. Suponha agora que eu tenho um triângulo branco aí, com vértices UV barra, do qual eu quero calcular a área. Se eu pego a translação por menos U, a translação paralela, se eu deslizo esse triângulo branco até que o vértice U, paralelamente, né, até que o vértice U encoste lá na origem, eu vou estar nesse triângulo que eu desenhei de roxo aí, né, de vértices pretos. Então, os vértices são U menos U, que é 0, os vértices pretos, V menos U e W menos U. O que significa que a área desse triângulo UVW é a área de um triângulo que um dos vértices é a origem, do qual eu já sei uma fórmula, né? Do qual eu já sei uma fórmula que eu acabei de falar lá. Então, a área desse triângulo roxo aí é igual à área do triângulo branco lá, que é 1/4 do determinante de coloca os dois vértices na primeira coluna da matriz 2 por 2 complexa e o conjugado deles na segunda coluna. V menos U, W menos U, V menos U barra, W menos U barra. Aí eu calculo isso daqui. Isso aqui fica V menos U, W menos U barra, o determinante, né, dessa matriz. Em módulo, dentro do módulo. W menos U barra é W barra menos U barra e menos W menos U, V menos U barra, V barra menos U barra. Aí eu distribuo. Veja bem, então fica VW barra menos VU barra menos UW barra mais UU barra menos WV barra mais WU barra menos mais UV barra menos, né? Mais UV barra e menos UU barra, menos UU barra. Esse menos UU barra cancela com esse mais UV barra. E aqui, dessa passagem daqui para cá, eu mantenho 1/4 do módulo, eu só rearrumei, olha só, coloquei UV barra, tá aqui, depois VW barra, que tá aqui, depois WU barra, que estava aqui,
menos WV barra, menos VU barra, menos UW barra. Então, eu só rearrumei para ficar mais fácil de ver que esse é o determinante dessa matriz aqui. Veja, agora eu introduzi um determinante cujos 3 vértices estão presentes, né? O VW, uma matriz 3 por 3 complexa, primeira coluna o VW, os 3 vértices, segunda coluna o W, o barra, V barra, W barra, os conjugados dos 3 vértices, na terceira coluna 1, 1, 1. Veja, isso aqui como é o determinante, né? Então, U vezes V barra vezes 1, que está aqui. Aí depois, mais V barra vezes W barra vezes 1. Não, V vezes W barra vezes 1, que está aqui. Depois W vezes 1 vezes U barra, que está aqui. E aí menos, né? Diagonal secundária. 1 vezes W vezes V barra. Aí menos V barra, VU barra vezes 1. Menos U vezes 1 vezes W barra. Então, o que está escrito aqui é exatamente esse determinante. Então, o que a gente teve é que este número aqui é a área do triângulo de vértices U, V e W nos números complexos. Ótimo, né? A gente tem uma fórmula para a área aí. Precisava disso? Né? É um jeito. Mas, mais do que esse, é uma excelente caracterização quando 3 pontos estão alinhados, né? Em termos de coordenadas de números complexos. Tá? Eles estão alinhados quando a área do triângulo é zero, ou seja, quando esse determinante é zero. Então, se a área do triângulo é zero, 3 pontos estão alinhados, né? no plano complexo, estão na mesma reta, sem somente ser o determinante desta matriz UVW. U barra W, V barra W barra 1, 1, 1 é zero. Muito bem. Então, tem essa parte de área de triângulos e com isso a gente termina essa conversa de triângulos. Obrigado.